esse zoom aqui só. Voltou? Estão vendo a tela, pessoal? Sim, está aparecendo. Beleza. Estamos sendo zoomados pelo tempo do Zoom. Nossa, piada horrível, né? Mas terça-feira, 9 da manhã, é aceitável. Muito bem. Então vocês vão... deixa eu esperar um pouquinho, voltar mais para concluir aqui. Faltando gente. Professor, nesses casos de segredo de justiça, se uma das partes alegar e a contraparte pode entrar com recurso que visa isso? Mas alegar o quê? Um exemplo, vamos colocar lá uma instituição de empréstimos, instituição bancária, algo do gênero nesse sentido. Poderia a contraparte recorrer sobre uma decisão dessa? Numa decisão que o juiz decreta o sigilo o segredo de justiça? Isso, positivo. Pode recorrer, falar, vai explicar naquele caso por que ele acha que não tem que ter segredo de justiça, tá? Sem dúvida. Aí, atendendo, acho que vocês fizeram o trabalho, né? Princípio do contraditório e ampla defesa. Né? Pode alegar. Já adianto que é muito difícil, né, nesses casos, conseguir reverter, porque para o juiz decretar o segredo de justiça, realmente tem que ser uma situação, ou que está prevista em lei, então veja ali, né, o inciso 3º, por exemplo, né, fala assim, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Veja, é uma norma bem aberta. Né? Agora, vocês não acham que dado bancário não violaria, por exemplo, a intimidade de alguém? Não é negar os documentos ao processo. Né? Isso não. Mas de abrir, escancarar essas questões bancárias, né? Aqui não só no inciso 3º, mas no inciso 1º também. Né? Às vezes, por exemplo, estou pesquisando de um político lá, as contas dos dados bancários dele. A população, obviamente, quer saber, né? Pô, a publicidade aí, e o argumento vai ser, né? Pô, transparência e etc. Mas dentro do processo, não. Né? Até porque antes do fim do processo, antes da sentença, antes, né, do trânsito em julgado da ação, a pessoa é inocente. Né? Até o fim é inocente. Então, restringe esses dados. Tá? Então, isso já vem, geralmente, o juiz já de ofício, né? Ele sozinho, ele já decide. Né? Um caso recente lá, que foi pedido declarações de imposto de renda do réu. Esses documentos que são juntados no processo, mesmo que o processo todo seja público, esses dados, né, o juiz já decreta segredo de justiça. E né, ele fala assim, olha, parte, você tem, tá aqui os dados, né, tá aqui esses dados da parte. Então, tem lá dados bancários, tem tudo sobre a vida financeira da pessoa. É segredo de justiça e daqui um mês vai ser desentranhado os autos e destruídas essas provas. Você tem o seu tempo para se manifestar. Mas são, sim, protegidos sempre pelo direito à intimidade. Tá? Isso está aqui. Ó. Por exemplo, doença infecto-contagiosa. Né? Então, a parte é portadora de alguma doença infecto-contagiosa, pode ser declarado segredo de justiça nesse processo, que não é para não escancarar uma questão ligada à intimidade da pessoa. Né? Uma questão de preconceitos, etc. Tá? E a última previsão aqui do CPC é com relação aos processos que versem sobre arbitragem, tá? Inclusive cumprimento de carta arbitral. Desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, na arbitragem, né, pessoal, as partes elas podem concordar em dirimir as questões de um problema, né, de um defeito num negócio jurídico, num tribunal, num juízo arbitral. Né? São câmaras privadas, né? Você contrata, é bem caro, né? É o que, né? É a fama que se tem da arbitragem, e lá, né, as partes podem estipular entre si
que esse processo correria em segredo de justiça. Mas aí deu algum problema, né? Uma das partes falou, putz, né, arbitragem não vai dar, é muito caro, ou isso também vai ser matéria específica, né, sobre arbitragem. Confesso que eu não sou eu não atuo nessa área, então não tenho entendimento para falar sobre a arbitragem em si, mas no que diz respeito ao segredo de justiça, é o que diz o inciso 4º. Se você estipulou lá, né, que no seu processo arbitral teria sigilo e segredo de justiça, e porventura precisar procurar o Poder Judiciário para sanar qualquer dúvida com relação à arbitragem, se você demonstrar que havia esse pacto de segredo de justiça para arbitragem, automaticamente na justiça esse processo também segue em segredo de justiça. Tá? É o que diz no artigo 4, bem simples, na verdade. Tá? Dúvidas aqui, pessoal? Deixa eu fechar o WhatsApp web aqui para não ficar apitando. Não? Muito bem. Seguimos. Tá? Aqui, às vezes, né, pessoal, você vai precisar acessar esse processo que está em segredo de justiça. Também temos uma soluçãozinha lá, no artigo 11 do CPC, vai dizer lá: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Bacana. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, obviamente, se você é parte no processo, você tem acesso, dos seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Tá? Então, isso que eu estava comentando antes. Se na prática alguém pedir para você dar uma olhada num processo, se você vai dar essa olhada, se for um caso de segredo de justiça, vai ter que fazer uma procuração e pedir acesso aos autos. Tá? Senão você não vai ter acesso. Inclusive, quando você entra lá no sistema, você tem o número do processo, né? A parte vai lá no teu escritório e você fala, não, a gente dá uma olhada aqui no processo. Sobre o que é essa ação? É um divórcio. Você não vai conseguir acesso. Você vai ter que pegar uma procuração, fazer o pedido, tá? Porque o processo ele fica restrito e aí a fundamentação seria essa. Tá? Aí, claro, né, na hora de fazer o pedido, você só vai indicar, tá aqui a procuração, quero acesso aos autos, é isso. Tá? Professor, vai conceder. Diga lá. Na questão de divórcio é só se tiver questão de criança, seria questão de segurança de justiça, né? Não, porque o Código de Processo Civil ele fala. Expressão, lei expressa, né? Está expressa na lei isso. Ó. Qual processo tramita em segredo de justiça? Casamento, separação de corpos, divórcio. Divórcio. Não fala que tenham, né, crianças e adolescentes. Tem criança e adolescente, segredo de justiça. Tá? Quando a gente está discutindo, né, algum processo penal, por exemplo, que tenha um menor envolvido, o menor ele não vai responder, ele é inimputável, ele vai lá para a vara da infância e adolescência, né, infância e juventude, e só que no processo se guarda o nome do menor, né, coloca só as iniciais. Esse processo não tem segredo de justiça só porque contém envolvidos menores de idade. Agora, na justiça civil, né, numa ação de família, por exemplo, é ação de divórcio, segredo de justiça. Tá? Porque está envolvendo o quê? Geralmente, né? Se há um divórcio, se você entra com uma ação de divórcio litigiosa, geralmente, porque tem bens, e os bens do casal estão ligados à intimidade. Então, a lei já vem antes, né, de qualquer coisa e fala, tem segredo de justiça. Tá? Então, é a expressa previsão legal aqui. Entendido? Beleza? Entendido, professor. Beleza. Professor, entrando já no gancho da amiga aí que fez a pergunta, no caso de um divórcio, uma separação, houve não tem criança, mas uma das partes ficava em casa lavando, passando, cozinhando, fazendo tudo, para a hora que eu chegasse, está tudo prontinho. Eu me separei, eu tenho que dar uma pensão para a pessoa, até a pessoa se qualificar, arrumar um emprego e voltar para a vida novamente? Pode ser, né? É claro, né? Isso é bem casuístico, né? Temos que analisar. Então, pelo que você coloca, né? Às vezes nem precisa comprovar que a pessoa lava, passa e te deixa tudo pronto quando chega. É aquilo, por exemplo, né? Demonstrou lá, está convivendo há 20 anos o casal.
né? E digamos, isso vale para os dois, tá? Homem e mulher. Sim, tanto faz, né? Isso. Comprovou que um deles, né, não trabalhava, era sustentado pela outra parte, por mais que não fizesse nada. Né? Não fazia, não colaborava em nada. Porque geralmente na inicial, né, vai vir falando assim, não colaborava em nada no relacionamento, só sugava, né, só aproveitava do dinheiro do futuro ex-cônjuge, né? Então eu não tenho que dar pensão nenhuma, né? Não tenho que prover nada. Só que você mantinha um status social para aquela pessoa. Né? Pode ser, sim, né? Eu falo pode ser por quê? Né? E estou já alertando. Né? Aqui vai depender muito. Né? Vejam, a palavra sentença vem da onde? De onde que surgiu a palavra sentença? Já viram isso? Não. Da etimologia da palavra o que sentença lembra? Sentença. Sentir. Sem nada. Né? A palavra sentir. Então o juiz ele dá a decisão dele com base no que ele sente, do que ele ouviu das partes, etc., sempre pautado na lei e motivando a decisão. Então se o juiz sentir, né, ali no caso, que essa pessoa ela passou num relacionamento em que ela teve diversas oportunidades de fazer cursos, de trabalhar, etc., e viveu a vida ali, né, sem se preocupar com nada disso, pode ser que ele não fixe nenhuma pensão. Né? Agora, o contrário também pode ser realidade. Né? Nesse caso, por exemplo, né, que você coloca, a pessoa fazia tudo, só cuidava da casa. E aí demonstra que foi por solicitação do cônjuge. Né? Fala, não, fica tranquila que mulher minha não trabalha. Já ouviram essa frase, né? Mulher minha não trabalha, fica em casa. Aí passa 30 anos juntos, faz o divórcio e fala, não vou pagar nada para essa mulher aí. Ela não vale nada. Né? Aí não dá. Né? Aí a pessoa, às vezes, não está nem qualificada mais para o trabalho, já está com a idade avançada e teve sempre uma vida, uma questão social dela, um padrão de vida proporcionado pela outra parte. Né? Então, seria injusto, no caso, não fornecer daí, né? O juiz não decida pela manutenção de uma pensão. E, às vezes, né, essa pensão... Eles sempre falam, a pensão não é aposentadoria, mas depende do caso, né? A pessoa não pode mais se qualificar para trabalhar, não tem mais condições, né? Dependendo da idade. E aí, às vezes, o ex-cônjuge lá que for condenado vai se ver fadado aí a arcar até o fim da vida com as despesas da ex-cônjuge. Claro, tudo depende do caso, isso é caso a caso, né? Tem que analisar o que aconteceu. Mas existe essa possibilidade, sim. O que a gente nunca pode dar é certeza, pessoal. Não tem como ter certeza. A gente tem a probabilidade, nesses casos, né, que são extremamente subjetivos. Depende muito do que aconteceu, depende muito dos fatos. Mas existe a possibilidade, sim. Da maneira que você coloca, muito provável que sim. E a decisão sempre vai nesse sentido que eu falei, né? A pensão não é aposentadoria. Então, vou pagar um valor lá mensal até a pessoa se readequar no mercado de trabalho. E dentro do processo você pode até depois argumentar em juízo, né? Falar, olha, a pessoa, eu estou pagando, ela não está fazendo nada, só está aproveitando dinheiro, não está fazendo um curso, não está procurando emprego, então vamos cessar isso aí daqui tanto tempo. Muito bem. Tá, e no caso, há necessidade de testemunhas, professor? Bom, aí você vai ter que provar, né? A testemunha meio de prova. Qual é a dinâmica, né, no nosso processo? Sim, senhor. No nosso processo civil? Aquele que alega Obrigado. Aquele que alega fato constitutivo do seu direito tem o dever de provar. Então, se você está alegando fato, vai ter que provar. De que maneira? Meios de prova, né? Documental, testemunhal, pericial, etc. Tá? Vocês vão ter isso também separado, né? Mas, bacana, espero que tenha sanado lá. Vamos ver. Obrigado, mestre. Imagina. Obrigado. Até onde que vamos falar hoje? Deixa eu ver aqui. Professor? Diga. A gente levanta a mãozinha ali no Zoom para falar, não sei se o senhor viu ali. Porque é que eu tô usando 2 monitores aqui, tá meio longe as câmeras. Tudo bem. Jogue na nossa cara, use sim, não, brincadeira. Pode falar. Acho que a Rosa também tem uma pergunta depois. Uma pergunta sobre a questão de sigilo ali, de processos e tal. Tá. Não sendo um processo que está em sigilo de justiça, independente do assunto,
Como que funciona essa parte, assim, por exemplo, qualquer advogado pode consultar qualquer processo? Eu vou... Pode. Como é que funciona? Fica, vamos dizer assim, salvo. Você viu que eu entrei no teu processo, você vai chegar lá, Joãozinho, você é meu cliente, por acaso você passou o meu processo para alguém? Eu vi que uma tal de Bruna olhou. Como é que funciona? Tá. Bom, aí depende um pouco do sistema, né? Hoje em dia, com o processo eletrônico, depende do sistema. Antigamente, quando o processo era físico, a parte ia até a vara, solicitava o processo, né? E via em cartório. Às vezes não fica registro, você não sabe. No processo, por exemplo, aqui no estado do Paraná, que é ProAjude, eu não sei, agora 2 anos atrás, toda vez que você ia visualizar um processo e você pedia, né, para visualizar um processo, aparecia lá que alguém visualizou esse processo, né? Agora, hoje em dia já não aparece mais. Você pode acessar o processo ali, abre ele, né, visualiza ele inteiro, procura o que você quiser lá, e não fica salvo que você teve acesso. Não aparece lá, foi acessado por fulano de tal, no dia tal. Não tem essa informação. Até porque, né, você tem que partir do ponto que o processo ele é público. Ou já parta do ponto, se você está desconfiado, por exemplo, que alguém pode pegar alguma informação daquele processo para usar para algo, já talvez seja um caso de pedir sigilo de justiça e justificar isso, né? Falar, olha, tem aqui uma questão delicada a intimidade do cliente, né? Se o juiz entender que não, aí paciência, o que você vai fazer? Você vai assumir de cara que esse processo vai ser visto. Já parta assim do princípio que o pior que pode acontecer vai acontecer, que você já está precavido. Então, eu não queria que alguém visse, né? Mas se não tem segredo de justiça, né? Se pensando assim, putz, se a pessoa vê isso aqui, vai ferrar. Já haja como se a pessoa tivesse visto e que você já está ferrado. Né? Que você vai ter que tomar alguma medida para isso. Porque o processo, via de regra, ele é público. Qualquer um pode acessar. Tá? Beleza? Obrigada, professor. Rosilene, pode falar. A minha pergunta é o seguinte: os inquéritos, no geral, eles são sigilosos, né? Tanto cíveis, penais e administrativos. E o processo penal, assim, tramitação, ele é sigiloso ou ele é público? Não, público, né? Processo penal, público. Vejam, é o que eu falei, né? Aqui estamos falando do princípio da publicidade. No direito público, o ramo do direito processual é ramo do direito público. Princípio aplicado, princípio da publicidade. Então, em regra, todo o processo é público. Isso não atrapalharia? Assim, em que sentido? Porque os processos que atrapalhariam, né, em algo que atrapalharia realmente, geralmente é decretado o sigilo pelo juiz. Então, ele começa a tramitar, se tiver alguma questão delicada, é imposto um sigilo, um segredo de justiça. Se é comum, né, não vejo qual seria. Por exemplo, se você puder me dar um exemplo, o que você entenderia que seria um percalço aí, ou que atrapalharia a questão do processo penal ser público, aí dá para a gente comentar, assim, mas a princípio não, né, porque isso é segurança jurídica, né, para o cidadão em geral, né, para ver que os atos da justiça eles estão sendo cumpridos dentro da lei, fazer uma fiscalização. O público tem que fiscalizar os atos do Estado, né? Entendi. Mas você quer dar um exemplo, assim, ou o que você entende com relação a não, é porque em termos de investigação, né, essas coisas todas poderiam atrapalhar, né, o processo, atrapalhar o julgamento, talvez, alguma coisa assim. Mas eu entendi, acontece, porque né? por causa da Inquisição, né, os processos eles têm que ser públicos por causa do devido processo legal, senão ele seria inquisitivo, e não é inquisitivo. Acusatório. Ele é acusatório, isso. Isso é, né, princípio lá do direito penal, né? Hoje a gente fala muito, né? Hoje o direito penal nessa visão garantista que ele tem, né? Atrapalha no sentido assim, né? Vai ser expedido um mandado de prisão. O processo é público, o juiz expede mandado de prisão, ele automaticamente não é cumprido, vai depender de cair na mão lá de um policial, né? Vai passar pelo delegado, vai para um policial, tá expedido o mandado, encontra a pessoa e prende. Essa decisão que decretou essa prisão é pública. Qualquer um vai ter acesso lá, né? E aí?
Aí a pessoa vê, putz, o advogado já liga, fala, foi decretado a prisão para você aí, mano, foge. Foge, né? Esconde. Então, isso atrapalha muito, né? Porque não consegue pegar a pessoa, não consegue intimar muitas vezes. Exato. Então, isso sim é um percalço, né? E aí, o difícil é balizar, né? O quanto isso custa para a parte da garantia do direito penal, porque, veja, no direito brasileiro a presunção é da boa-fé. Né? Se eu tenho uma fé, se eu alego uma fé, eu tenho que provar essa má-fé. Então, a princípio, né, a ideia é essa. Decretou mandado de prisão, a pessoa ela tem que aceitar a prisão, né, e cumprir a norma. Não é o que a gente vê muito na prática aí. Mas fica, né, a gente tem que sopesar os dois direitos aí. Tá? Muito bem, eu ia comentar uma questão aqui sobre uma dificuldade, né? Então vamos só concluir, pessoal, né? Já deu o horário ali, mas só para terminar. Tem uma norma que autoriza o terceiro interessado, alguém que está interessado no processo, em pegar a certidão da sentença. Porque por mais que o processo tramite em sigilo, segredo de justiça, a sentença é pública. Tá? E aí você pode solicitar essa sentença, tá? Quando fala dispositivo, é porque a sentença ela é dividida em partes, né? E a parte do dispositivo é onde o juiz julga. Né? O juiz fala assim, então, pelos fundamentos expostos, julgo procedente a ação para o fim de, né, condenar o réu a pagamento a indenização por danos morais, etc. Né? Então, o CPC ele dá essa opção para um terceiro interessado solicitar essa parte da sentença lá, e a vara emite uma certidão, né? Uma certidão explicativa, por exemplo, explicando o que aconteceu, qual foi a decisão nesse processo, mesmo com o segredo de justiça. Tá? E daí deixo para a semana que vem para a gente comentar essa questão aqui da liberdade de imprensa e o segredo de justiça. Como é que fica? Como é que eu balizo isso? Né? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida? Até aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? O ritmo da aula tá bom? Tá muito rápido? Tá muito lerdo? Tá ótimo. Tá ótimo? Tranquilo? Hein, professor? Beleza. Vou pedir um favor. Eu entrei atrasada na aula. Eu queria que você comentasse sobre o trabalho. Eu perdi. Ah, tá. Então, fica tranquila que eu vou passar o link aonde vai estar. Então, deixa eu já colocar aqui no primeiro slide. Né? Aqui, tem meu e-mail. Tá? Então, anotem. Eu já tenho. Tem, beleza. E com relação ao trabalho, eu coloquei aqui, né? Ainda está pendente o link para o download, então eu vou deixar disponível esses slides para vocês. E aí vou disponibilizar o trabalho lá, nesse link. Como que vai ser? O trabalho que o professor Thierry já tinha preparado, né? Ele deixou aqui no plano de ensino. Vou passar a semana que vem para vocês. Aí e no grupo eu jogo o link para vocês acessarem. E aí o prazo de entrega, pessoal, né, vai ser o da semana seguinte à prova. Tá? Porque eu acho que como a gente foi alterado o calendário acadêmico e já está bem em cima da hora para a prova, aí deixo para vocês entregarem depois da semana de prova ali. Tá ótimo. Daí... Professor, por gentileza, eu sou aluno de inclusão e eu gostaria de conversar com o senhor, em particular, no segundo momento, sobre trabalhos e outras situações, por gentileza. Beleza. Obrigado. Você quer... Como que você quer me mandar um e-mail? Eu vou tentar passar para o senhor um telefone que eu tenho num grupo de professores que eu trato esses assuntos em particulares aí, tá bom? Então beleza. Beleza. Obrigado, professor. Obrigado. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, considerem-se dispensados. Qualquer dúvida daqui para frente da semana que vem, tem o e-mail aí, tá livre para vocês. Eu vou encerrando aqui. Até amanhã, né? Na verdade, a gente já tem aula amanhã cedo. A matéria é 72 horas. Valeu, professor. Obrigado. Bom, até amanhã, né? Até amanhã cedo. Até amanhã. Obrigado, professor. Todo mundo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Tchau.